Boa tarde, amigos. É um prazer estar aqui de volta no Núcleo Espírita Chico Xavier. É muito bom poder somar com esse núcleo. E hoje nós vamos trazer mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos à nossa prece primeiro, para que a gente possa se harmonizar. Amado Deus, Pai de todos os seres e de todas as coisas, através do Mestre Jesus, Mestre dos Mestres, Médico das almas, que Tu possas, Paizinho querido, permear a nossa reunião, a nossa palestra pública, com o Seu amor insuperável. Temos Jesus como nosso mestre e nosso guia, para nos guiar pelas melhores veredas. Contamos com os mentores do núcleo, como sempre, muito atuantes, para que possamos respirar esse clima de paz e de harmonia. Que possamos aprender juntos Espiritismo, aprender juntos Espiritismo. Pedir ao Mestre Jesus para que possa nos ajudar a clarear as nossas mentes, a acender a luz dos nossos corações. Fica conosco, Jesus, graças a Deus. Então, hoje, nós voltamos, a esse livro especial para nós, espíritas. Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos aqui no seu capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Há quanto tempo que nós tomamos contato com esse grande ensinamento trazido pelo Mestre Jesus e vemos ainda a nossa dificuldade em colocar em prática. E hoje nós vamos explorar o item 7, a utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. No item 7, nós temos o próprio Allan Kardec assinando essas orientações e esses ensinamentos. E antes de nós degustarmos esse tema, na visão do nosso codificador, podemos pensar o quanto é útil o bom uso da fortuna. Eu me lembro do nosso inesquecível Chico Xavier, que fez uma grande amizade na época, enquanto ele estava aqui na Terra, com o empresário Jorge Gaio, que vem a ser um dos grandes fundadores da Fundação Marieta Gaio, que é uma fundação espírita. E o Jorge Gaio, há muitos anos atrás, ele era um grande empresário e ele ficou amigo do Chico. E o quanto ele ajudou o nosso querido Chico Xavier, o grupo espírita que o Chico coordenava, as atividades sociais e tantas obras espíritas, o nosso querido Jorge Gaio ajudou. Então, a gente vê o bom uso de uma fortuna, de uma certa quantia financeira, o quanto isso ajuda e pode ajudar a tantos companheiros a matar a fome daqueles que não têm as mínimas condições sociais, alguns doentes que não podem também trabalhar. E aí vemos essa utilidade providencial da
fortuna. E quando, então, Kardec, inspirado pelos espíritos, traz provas da riqueza e da miséria, eu me lembro do nosso querido Eurípides Barçanufo. O Eurípides, ele tem uma frase que ele fala assim: o bem e o mal são duas bandejas que a vida nos oferta. São dois tipos de matérias-primas para o espírito. Então, a gente troca essas palavras e aí coloca. A riqueza e a miséria são duas bandejas. São duas espécies de matérias-primas para todos nós que somos espíritos, para muitos de nós que hoje estamos almas encarnadas. E, no fundo, não deixa de ser uma escolha, porque se é prova, é escolhida. Escolhi no mundo espiritual. Normalmente, se concretizou aqui na Terra no mundo material. É assim que a gente percebe a vida. Como que nós estamos lidando com essas duas matérias-primas? De forma muito providencial ou não? No item 7, Allan Kardec, então, ele nos fala: se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito. Deus, que a dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamento que repugna a razão. Foi Deus que colocou em nossas mãos? Se o próprio Kardec está frisando que são provas, e nós já aprendemos na doutrina espírita que toda prova é escolhida. Então, eu escolhi o meu tipo de vida, né? O Ivair, ele escolheu a dele, cada um de vocês escolheu. Mas é simplesmente fazer a escolha? Não. Mas também se nós estávamos preparados para aquela experiência. Se eu estou sofrendo muito no meu, pensamento aqui na Terra, muitas das vezes não é o pensamento mais acertado. Porque se eu escolhi, porque eu posso resolver aquela prova, é que eu posso carregar aquela cruz, mas para solucionar. Não é para ficar sofrendo o tempo todo, amargando o tempo todo. Então, Deus não tem nada a ver com isso. Se uma pessoa é rica, se a outra é da classe média, se a outra é pobre, se a outra está miserável, se o outro é milionário, Deus não tem nada a ver com isso. Isso é produção, isso é fruto nosso. E que pode ser positivo se eu fizer o bom uso. Que pode ser negativo se eu fizer o mau uso. Então, vamos utilizar a nossa razão. É uma coisa simples. Pense em uma pessoa que tem apenas um emprego. E aí a gente pensa também que essa pessoa não ganha um salário compatível com as suas despesas. Então, se ela arruma um outro emprego, se ela consegue trabalhar em 2 empregos, ela não fica melhor financeiramente? Fica, né? Uma coisa natural.
E aí tem muitas pessoas, umas que não têm o emprego e outras que não querem ter emprego. E aí, se ela não trabalha, se ela não produz, ela consegue sanar as suas necessidades? Não. Então, o que Deus ele tem a ver com isso? Não tem nada a ver com isso, nada. Isso é algo pessoal, individual. Então, vamos pensar muito sobre isso. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. Mas o que a gente ouve, né, muito, né, na vida? Ah, eu quero ser rico. A gente ouve uma companheira, eu quero ser rica. Uns falam assim, eu quero ser rico para ontem. Eu quero ser rica agora, né? Assim, todo mundo quer ser rico. Mas as pessoas não sabem o valor de uma riqueza. As pessoas não sabem também a prova difícil que é a mesma riqueza. Eu me lembro, certa feita, eu tratei de uma companheira espírita e na terapia das emoções, ela era até de um centro, né, muito conhecido, um centro espírita assim, muito conhecido, aqui da Zona Oeste, e ela chegou com uma queixa interessante. Carlos, por mais que eu ajude a casa espírita que eu faço parte, né, ajuda financeira, por mais que eu ajude outras obras sociais, com muito prazer, sobra dinheiro. E com essa sobra, por mais que eu compre, por mais que eu gaste, o dinheiro parece que ele rende, sobra. E eu estou ficando entediada com isso. Eu estou ficando depressiva com isso. Então, a gente está muito acostumado, né, a ouvir pessoas que estão na miséria, ou que têm uma vida pobre, uma vida, né, sofrida financeiramente, mas tem o outro lado. Tem muitas pessoas ricas, tem muitas pessoas milionárias, tem muitas pessoas bilionárias. E isso não é nada milagroso. Sempre foi construção pessoal. Até quando nós ouvimos alguém falando assim, mas eu ganhei porque eu herdei a herança. Gente, a herança familiar, ela partiu de algum lugar. Ela não partiu do nada, né? Então, alguém trabalhou, alguém batalhou para que, então, conseguisse amealhar essa fortuna. Não veio do nada, não veio do vento, né? Como muitos dizem ainda, não veio do acaso. Espírita deveria acabar com esse termo acaso, né? Porque nós sabemos que acaso não existe. Mas muitas vezes a gente ouve a pessoa, o fulano ficou rico por acaso. Como é que é isso? Ao mesmo tempo que ninguém está pobre ou miserável financeiramente por acaso. Tem uma razão de ser, tem uma causa. Mas, falando, né, aqui da riqueza, ela é muito perigosa. Muitas tentações, arrastamentos, fascinação. Às vezes a pessoa vive fascinada com aquela vida, né, assim, de riqueza. É o excitante supremo do orgulho. Olha só. A riqueza excita, é o excitante supremo do orgulho. Tem muito rico com orgulho? Tem. Mas tem pobre também, né? Tem. Tem muito miserável também que tem orgulho.
Mas a gente percebe em muitas pessoas que ficaram ricas um orgulho assim muito tenso, muito intenso, desculpem, né? É um autoconceito de si mesmo muito forte, né? Sofre da síndrome da Síssi, se sentindo e se achando. Como tem espírito assim, né? E a gente parece que não aprende a humildade com os benfeitores espirituais, com o Chico Xavier, com o próprio Jesus. Excita o egoísmo. É tudo para mim, é tudo para o meu eu. O egoísmo é a doutrina do eu. O que você segue, na verdade? É a doutrina espírita ou é a doutrina do eu? E também excita a vida sensual. Quantas histórias que a gente conhece, né? De pessoas que chegaram a uma condição de vida financeira alta, né? Com muita sensualidade, com muita sexualidade, com muita troca de parceiros, de parceiras. O sexo não é só pelo prazer físico que passa, que é efêmero, que às vezes deixa marcas complicadas. E o espírita não fica longe disso. Porque o espírita, como eu digo, é um homem como outro. É uma mulher como outra. Mas, mediante esses ensinamentos, deveria já fazer diferente. Não é ser perfeito, né? Porque não tem espírita perfeito. Mas fazer diferente. Ser mais moderado, ser mais equilibrado, ser mais comedido. E isso é que seria muito importante. E aí a gente vai ver um ou outro espírita sim, mas a grande maioria não. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra. Olha o apego. A pessoa, às vezes, ela já desencarnou, já tem um tempo, né? E aí, às vezes, vem algum médium vidente, clarividente, vem uma mensagem também de algum espírito, né? Falando que o fulano continua na terra. Fulano continua apegado à terra, apegado ao dinheiro, ao ouro, à riqueza. Ele não conseguiu se desapegar. O que você está esperando, companheiro espírita? Para desapegar agora, desapegar aqui na terra ainda. Utiliza os bens, mas não se apegue a nada. E afasta os seus pensamentos do céu. Então, aquela pessoa que valoriza muito essa riqueza, né? Que não deixa de ter o quê? Aquele materialismo por trás, que é o único inimigo do espiritismo, se chama materialismo. A pessoa fica muito apegada, até pelo pensamento, à riqueza. E não consegue elevar o pensamento ao céu, a algo mais limpo, a algo mais equilibrado, a algo mais tranquilo. Produz uma tal vertigem que se vê. Olha que interessante. Parece que a pessoa está vivendo uma vertigem. Ela só vê o dinheiro, ela só vê a moeda, ela só vê a condição financeira. Ela nem se vê, quanto mais ver o próximo. Frequentemente, aquele que passa da miséria à fortuna, esquecer depressa a sua primeira posição, aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram, e tornar-se insensível, egoísta e vão. Então, quantas vezes, né, nós já contribuímos, né, com alguma empresa, com alguma escola, né, com alguma marca, né, trabalhamos, de repente, até nesses locais, e aí o dono, né, ficou rico. Ficou rico com o quê? Com o seu trabalho.
Só que nós sabemos o quanto que a gente atuou, né, para que aquela pessoa, que aquela loja, que aquela marca pudesse ser hoje uma grande empresa e dar frutos. Mas aí bate o quê? Bate aquela ingratidão, né? Que nós precisamos saber o que? Desfocar para não sofrer. Mas como tem isso na vida, né? Como tem isso? Mas do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível e não possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir. Como certos venenos podem devolver a saúde se são empregados a propósito e com discernimento. Então, a função providencial da riqueza, né? Ela existe. Ela pode salvar vidas. Com dinheiro, você pode salvar uma vida. Você pode pagar uma clínica, você pode pagar um médico, você pode pagar um terapeuta, você pode pagar uma cirurgia, você pode comprar uma cesta básica, você pode ajudar uma criança e tantas outras coisas. Nesse caso, é o uso positivo da riqueza. Mas tem um lado negativo, daquelas pessoas que só pensam em si mesmas, né, e não abrem espaço. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna, ele disse: desfazei-vos de todos os vossos bens e segue-me. Ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que já possui e que a salvação só tem esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Então, não é agora a gente abandonar a nossa casa, abandonar o nosso lar, abandonar um certo luxo, que vamos solucionar a nossa vida. Mas, né, ter uma outra atitude, né, para que a gente possa, de fato, saber utilizar os bens, né, saber servir ao nosso irmão, né, mas com um equilíbrio. É que a salvação só tem esse preço. Mas mostrar que o apego aos bens é um obstáculo à salvação é primordial, né? Então, para todos nós que queremos evoluir, essa máscara, né, vamos dizer assim, nós precisamos tirar, né? Então, seja o que for que eu estiver vivenciando, eu possa assumir a responsabilidade. A propósito do Mestre Jesus, lhe fez era uma prova decisiva para pôr a descoberto o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um perfeito homem honesto, seguro, então, a gente está vendo, né? Ele não fazia mal a ninguém, não maldizia o próximo, não era orgulhoso, honrava o pai e a mãe.
mas não tinha a verdadeira caridade, porque sua virtude não ia até a abnegação. Fiquei até aqui pensativo agora, né? Então, quantas vezes a gente até já reúne algumas qualidades, mas não conseguimos praticar a verdadeira caridade. É a oportunidade de trabalharmos esse grande lema espírita: fora da caridade não há salvação. Tão bom a gente ouvir isso, né? Para ver se uma hora isso fica registrado no nosso coração. Chico Xavier, certa feita, pediu licença aos espíritos, a Kardec, e ele falou assim: eu vou mudar essa frase. E as pessoas falam: mas Chico, mas como isso? Eu vou mudar. Fora do amor não há salvação. Temos dúvida disso? Então, que nós possamos trabalhar com mais amor. A consequência dessas palavras, tomadas em sua acepção rigorosa, seria a abolição da fortuna como nociva à felicidade futura. E então, estamos vendo, né, mais um grande convite, né, de nós aproveitarmos o nosso tempo, o nosso hoje, né, para valorizar o que nós já conseguimos ter. Conseguiu alguma coisa? Ajude alguém que não tenha condição, não é isso? Mas quantas vezes olhamos só para o nosso umbigo? Então, a gente pode, né, esticar um pouco esse nosso raio, né, de ação. Se a riqueza é a fonte dos muitos males, se ela excita tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, é preciso tornar-se não uma coisa, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os outros. E aí a gente está vendo, né? Para que, né, promover isso? Para que, ainda mais agora, né, com esse vírus, né? Para que ir para a multidão? Então, nós somos convidados a mudar de vida. Então, a gente vê, né, o uso providencial, o uso positivo da riqueza. Mas, pelo abuso, muitas das vezes, ela torna-se perniciosa, o que lhe poderia ser mais útil, a riqueza. Não dever-se produzir senão o mal. Se ela não é elemento direto para o progresso geral, nós precisamos, né, cada vez mais, né, equilibrar essa nossa riqueza e, se for um estado de pobreza, investir nele. Né? Então, muitas das vezes, a casa espírita, né, ela faz a caridade material, ela entrega a cesta básica, ela entrega uma sopa, né, ela faz comida também para a rua, ou ela leva sopa, né, também para a rua. E aí tem muitos espíritas que falam assim, né? Ah, mas isso é caridade. Eu sempre pergunto, será mesmo? Será que é caridade?
caridade, ela é desinteressada. Então, muitas das vezes, a gente chama de caridade uma coisa que é para o nosso bem-estar. Não é para o bem-estar daquele companheiro que, muitas das vezes, com sono, né? Ele cai até da cadeira, mas ele é o melhor ali da empresa, né? É o melhor também ali daquele espaço, né? Porque ele está fazendo, né, o que é mais necessário naquele momento. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande, né, quando nós estamos fazendo a caridade, e muitas das vezes nós somos o maior beneficiário. A gente faz aquele ato caritativo e, querendo ou não, a gente ganha, né, de tantas outras formas. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo pelo próprio crescimento, né? Então, ele diz, se a população que cresce sem cessar é preciso aumentar a produção, se a produção de uma região é insuficiente, será preciso ir procurá-la fora. Então, aí, isso a gente deixa, né, para quem entende, né, de economia, né, para quem entende de sociologia, né? Mas a gente vê, né, se a gente não consegue resolver alguma, né, situação sozinho, peçamos ajuda. Se eu não consigo resolver dentro aqui do meu ambiente, do meu lar, eu vou procurar uma ajuda fora, seja espiritual, e aí, no nosso caso, a ajuda espírita, seja ajuda médica, seja ajuda terapêutica, né? É por aí. Por isso mesmo, as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade para as tornar mais fáceis. É preciso destruir os obstáculos materiais que as separam, tornar as comunicações mais rápidas. Então, a própria física quântica, né, diz que o tempo está mais rápido e nós precisamos aproveitar. Então, é o grande convite da doutrina espírita quando a gente aprende que estamos aqui para progredirmos, né? A questão com a resposta, né, é 132. Então, a gente está aqui para evoluir, para crescer, né? Então, cabe a nós investir. Para esses trabalhos, que são a obra dos séculos, o homem teve de tirar materiais até das entranhas para que a gente possa, de fato, né, dar a nossa contribuição à obra de Deus. A atividade necessitada por esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve a sua inteligência. Essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das suas necessidades materiais e o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Então, o homem ele é convidado cada vez mais, né, a atuar, né, melhor e a se doar também ao seu negócio, seja ele qual for, para que ele dê frutos, né? E sempre pensando no próximo. Eu tenho hoje o feijão aqui à mesa. Ok. E o meu irmão tem?
Então, é isso que nós precisamos pensar. A riqueza sendo o próprio meio de execução, sem ela não faz Então, nós temos, né, essa grande oportunidade de, com a riqueza, né, ajudar aos que mais necessitam. E aí, quantas vezes o espírita pergunta, né, mas eu posso me ajudar também com ela? Claro! É você que conquistou, é você que plantou, né? Não tem problema nenhum você ter um certo luxo, né? Mas é preciso pensar no próximo, é preciso pensar naquele que está necessitado. Então, a riqueza sendo o primeiro meio de execução, sem ela, não mais grandes trabalhos, não mais atividade, nem estímulo e nem pesquisas. É, pois, com razão, considerada um elemento do progresso. Então, é preciso saber utilizar a sua riqueza. O mau uso dela, terrível, né? Uma prova, né, que eu brinco, né, uma prova redobrada, né? Então, a gente pode organizar melhor a nossa vida, né? Existem companheiros que eles têm dúvidas, né, se ele ajudar a pessoa diretamente, se ela vai utilizar muito bem aquele dinheiro. Então, tem muitos companheiros que ajudam obras sociais, né? Ajudam as casas espíritas, as rádios espíritas, que não é só a rádio Rio de Janeiro, existem várias rádios, né? Então, quando você começa, né, a até investir, né, vamos pôr assim, entre aspas, o seu dinheiro no bem. Conhecemos um grande matemático cósmico, né, chamado de Francisco de Assis. E Francisco, né, ele traz a matemática cósmica para nós, dizendo: é dando que se recebe. Diferente da nossa matemática oficial aqui da Terra. Se eu der, eu perco, eu fico sem. Na matemática cósmica, não. Toda vez que eu dou, toda vez que eu estou ofertando algo financeiramente, né, já que é o nosso tema, a alguém, isso volta para mim multiplicado por 10. Né? É dando que se recebe. Mas não vamos pensar nisso, né? Não vamos atuar com esse interesse mesquinho. Vamos começar a ter prazer em ajudar, ter prazer em ver o outro feliz, que vai ser muito positivo para nós. Então, só depende de nós modificar as nossas atitudes, as nossas ações, a nossa postura perante a riqueza. Então, é uma grande mensagem para a gente pensar, para a gente meditar, para a gente ver o que nós estamos fazendo do nosso dinheiro, né? Que normalmente é um dinheiro suado, né? E ter um outro olhar também para aqueles que passam pela miséria, né? Então, é o convite da doutrina espírita, é o convite que nós temos do próprio Jesus, e aonde eles querem a nossa evolução, o nosso progresso. Estamos sempre juntos, estamos bem acompanhados pelos amigos espirituais, então é só falar, é só comunicar, né?
Se a sua casa espírita passa por dificuldades financeiras, peça ajuda, fale abertamente com alguma outra casa para te ajudar. Então, como diz nosso querido Eurípides, né? Estão aí as matérias-primas à nossa disposição. Então, quando a gente amadurece um pouquinho de nada, já vamos escolher sempre a melhor parte, né? Vamos sempre fazer o uso providencial de tudo aquilo que nos chegar, de tudo aquilo que chegar à nossa vida. Se não for para nós mesmos, para o nosso próximo. Não vamos desperdiçar o valor das nossas provas. Isso que é doutrina espírita, isso que é evolução. Então, vamos à nossa prece final, para que a gente possa agradecer. Jesus, obrigado por esses momentos de paz, em que nós tivemos a oportunidade de falar um pouquinho de trocar vibrações, de reciclar o nosso pensamento. Que possamos agradecer aos amigos espirituais, dirigentes espirituais do núcleo, por essa paz que eles trouxeram. Obrigado ao núcleo espírita, obrigado ao Ivair por e dessa forma, pedindo que essa vibração, que essa luz, que esse amor envolva a todos os que sofrem em grande escala e que possa fortificar amigos, amores. Que possamos ficar na paz do Mestre Jesus, agradecidos a Eurípides Barçanufo, a Chico Xavier, a todo esse apoio espiritual que nos iluminou mais uma vez. Graças a Deus.